Então, agora eu vou passar a palavra para o Daniel e, como pedi a Camila, peço que o Daniel, no início da fala dele, fale um pouco das pesquisas que ele tem e das publicações relacionadas aí ao tema, né, de forma sumária, até para apontar para os estudantes que a maioria, Daniel, dos estudantes matriculados nessa disciplina tem um interesse em pesquisas ou está a desenvolver pesquisas correlacionadas à temática, né? Então, isso ajuda bastante eles. Então, Daniel, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado pela sua presença, e a palavra é toda sua. É um prazer enorme tê-lo aqui. Muito bem. Boa tarde a todas e todos. Agradeço o convite do professor Sidney. Quero me congratular, inclusive, com a iniciativa, para além do convite pessoal, porque penso que os meios técnicos hoje disponíveis permitem. A gente já está utilizando isso, aliás, a pandemia foi um efeito colateral positivo da pandemia, né, ter feito com que a gente se ativasse mais na, no uso, né, desses instrumentos de comunicação que podem fazer com que realmente a gente conte em seminários feitos em determinados lugares com contribuições de professores e pesquisadores que vivem em outros estados e até em outros países, né? Como já tem acontecido no âmbito das minhas atividades, participar em seminários internacionais e trazer pessoas para falar, que não precise a presença física. Claro que os contatos presenciais têm uma importância específica que não são compensados pela interlocução eletrônica, né? Porém, a verdade é que a interlocução eletrônica ela viabiliza, né, contatos que sem ela não seriam possíveis. Então, eu quero parabenizar essa iniciativa, né? Eu já tenho feito em escala menor isso e acho que nós todos temos que nos dedicar a isso, né? Com cada vez maior frequência. Também quero agradecer a intervenção da Camila, muito minuciosa e muito reveladora, né, das incidências aí da Guerra Fria, em particular da política, né, norte-americana ou estadunidense, né, em relação ao Brasil naquela conjuntura ali anterior ao golpe, né. Eu tenho muito me interessado, né, como professor de História Contemporânea e professor de História do Brasil, tenho lidado historicamente com a Guerra Fria. É um processo que eu tenho. Meus grandes temas de interesse são as revoluções socialistas, e, em particular, as revoluções russas e o socialismo soviético, e, evidentemente, que trabalhar com esse tema, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial, é trabalhar com a Guerra Fria, né? As revoluções socialistas foram pontas de lança aí do processo da Guerra Fria e sobretudo, a revolução que mais me interessa, que é a União Soviética, né? A Revolução Soviética esteve aí, né, nos embates com os Estados Unidos depois da Segunda Guerra, sem contar os embates que ocorreram em torno dela desde que ela se fez vitoriosa. Então, através desse ângulo, nós estudando as revoluções, as grandes revoluções socialistas, me foi possível me aproximar, né, desse grande tema da Guerra Fria. Inclusive, cheguei a dar curso na graduação lá na Universidade Federal Fluminense sobre esse assunto. E tenho hoje um brilhante recém-doutor, né, que vem trabalhando também, o Felipe Alexandre, que conhece, inclusive, o Sidney, e está acompanhando de longe aqui o seminário. E esse jovem doutor acabou de defender uma tese sobre a Guerra Civil na Grécia, né? E hoje estuda a questão da dissidência da Iugoslávia com a União Soviética, a crise de Berlim. Enfim, é mais um estudante, o mais recente,
trabalhou comigo em relação à questão da Guerra Fria. E, finalmente, ao estudar as esquerdas brasileiras e ao estudar a ditadura, né, civil-militar, implantada em 64, através desse ângulo também me foi possível estudar a Guerra Fria. Né? Eu ainda mencionaria meu estágio, ainda no exílio, de 3 anos e meio, em Moçambique, que era uma revolução nacionalista, com claras conexões com o mundo socialista, e que recebeu o embate ali da Guerra Fria. A rigor, a minha trajetória mais anterior, como militante político, né, eu lidei com essas questões aqui no Brasil, no golpe de 64, depois do Chile, né, onde eu estava, na época da deposição do Allende, né, que foi uma experiência notoriamente derrotada com profundo impacto, né, dos empresários e do Estado norte-americano, e, finalmente, né, em Moçambique, né, onde ali também experimentamos em vários quadrantes do mundo, eu tenho já lidado com o impacto da Guerra Fria e também nos estudos que fiz, né, seja do mundo contemporâneo, coincidência sobre a Revolução Russa, seja aqui no Brasil o estudo das esquerdas e da ditadura, também a Guerra Fria está ali cercando, né, meus temas e minha atividade de militante político, enquanto ela existiu, de modo muito claro. Né? Sorte que eu me senti muito confortável, né, para vir oferecer minha contribuição aqui no seminário dirigido pelo professor Sidney Munhoz. Então, eu vou organizar a minha intervenção em 5 pontos. Né? E, evidentemente, que, através dessa exposição, eu estarei tentando localizar controvérsias. Né? Eu acho que, no seminário de pós-graduação, é importante a gente tentar não resolver, evidentemente, as controvérsias, mas localizá-las, né? para que as reflexões possam se dirigir para elas, tentando entendê-las e decifrá-las. Né? Então, a minha intervenção vai cobrir 5 pontos. Né? Em primeiro lugar, considerações gerais sobre a Guerra Fria. Né? Em segundo lugar, considerações gerais sobre a conjuntura brasileira, de 61 a 64. Depois, terceiro ponto, a conjuntura de 61 a 64 no contexto da Guerra Fria. Quarto ponto, a incidência da Guerra Fria no golpe de 64. E, finalmente, uma grande questão. A Guerra Fria decidiu o golpe? Então, foi ela que realmente... foi ela o fator decisivo? Bom, então, começando, primeiro ponto, as considerações gerais sobre a Guerra Fria. Vocês já estão bastante informados sobre isso, né? É um processo global. Aliás, há uma controvérsia, né? Vocês devem ter abordado essa controvérsia aqui, talvez, né? De quando se iniciou realmente a Guerra Fria, se foi ali já ainda no contexto da Segunda Guerra Mundial, se foi com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. O fato é que, a partir de 46, com aquele discurso do Churchill, e imediatamente após com a doutrina Truman, em 47, você tem definido, né, um marco inicial de um processo que depois se prolongou até 1989 ou 1991, com a desagregação da União Soviética. Né? Um processo marcado pela bipolarização entre os Estados Unidos e seus aliados e a União Soviética e seus aliados, do outro lado. O que eu quero destacar nesse primeiro ponto, né, é uma coisa importante que, às vezes, sai um pouco do radar dos pesquisadores e que me parece importante. Né, é que há, nesse processo da Guerra Fria, ambições monopolistas dos grandes polos, né, Estados Unidos e União Soviética,
eles têm muitas ambições em encapsular todos os conflitos, né, neutralizando ou esvaziando dinâmicas próprias, locais ou regionais. Quer dizer, há uma ambição em tornar todos os conflitos um conflito entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tá? E isso tem uma. Não é alguma coisa inventada. Não nas suas análises, eles realmente, se você vai aos documentos, né, eles realmente, os Estados Unidos imaginavam-se perdendo posições, famosa doutrina do dominó, né, que foi muito importante para viabilizar a guerra do Vietnã, ou melhor, a intervenção dos Estados Unidos no Vietnã. Se a gente perde o Vietnã, a gente perde o Camboja, perde o Laos, perde a Birmania, perde a Índia. Né? Quer dizer, eles tinham realmente, né, essa compreensão. E, do outro lado, né, do lado da União Soviética, a perspectiva do avanço, né, do avanço do socialismo. Né? Apoiar em toda parte aqueles fatores, aquelas forças, né, que pudessem, de algum modo, contribuir para o enfraquecimento do mundo capitalista e, particularmente, da potência hegemônica dos Estados Unidos. Então, e aí financiavam, né? Financiavam as forças políticas. A Camila demonstrou muito minuciosamente isso, né? Um conjunto de ações, não é? Quer dizer, em todos os níveis, né? É a propaganda, é a academia, é a classe operária, os movimentos sociais, o financiamento das campanhas eleitorais, né? É um esforço global. Né? É um esforço global que não começa com a Guerra Fria, mas que foi extremamente potencializado no contexto da Guerra Fria, sobretudo com a radicalização dessas contradições aí, que não era uma contradição apenas entre potências, mas entre ideologias, entre concepções de mundo. Porque esse esforço nas relações internacionais dos países financiarem forças políticas em outros países, né, para além das declarações altissonantes no respeito à autodeterminação dos povos, etc., etc., né? Quer dizer, o fato é que, nas suas políticas internacionais, os Estados tentam reorientar, tentam conduzir as políticas dos países vizinhos, ou mesmo dos países longínquos, mas que se encontrem, de uma maneira ou de outra, nas suas esferas de influência ou nas esferas que eles querem que sejam da sua influência. Então, você tem aí um projeto, né, e que ganha muita força no âmbito da Guerra Fria, porque, como eu disse, não se trata apenas de um embate entre potências. Né? O czarismo, né, no século XIX, financiava largamente a imprensa europeia para que defendessem posições favoráveis aos investimentos na Rússia imperial. Não? Depois da Revolução, foi possível localizar as listas, né, de jornalistas e de órgãos de imprensa que recebiam dinheiro na França, na Alemanha, na Inglaterra, da Orrana, né, da polícia política, que era a CIA lá do czarismo, né, e que financiava essa gente, né, iniciativas culturais. Enfim, você tem todo um tipo de propósito, né, e de políticas que foram cada vez mais se sofisticando com o tempo e que, repito, no contexto da Guerra Fria, a coisa se radicalizou muito porque não se tratava apenas de um embate entre potências, mas de um embate entre concepções de mundo, entre concepções de organização da sociedade. Em sentido inverso, quer dizer, então você tem, de um lado, né, esse propósito ambicioso
dessas grandes potências em trazer todos os conflitos para o âmbito do seu conflito próprio, né? Para o conflito da bipolarização. Né? Bipolarizar todos os conflitos do mundo para que isso acontecendo fortalece, né, a perspectiva de liderança dessas grandes potências. Né? Em sentido inverso, mas ainda no mesmo quadro, né, a gente tem forças locais e regionais procurando legitimidade internacional, procurando apoios, procurando alianças e tentando, a seu modo, fazer do conflito local ou regional um conflito internacional. Porque, não sei se está ficando claro para vocês, você tem o movimento das potências, de um lado, né, e o movimento, em sentido inverso, né, das forças locais e regionais, tentando obter esses apoios e internacionalizando o conflito, né, para que, internacionalizado, ela possa ter garantia desse apoio. Quer dizer, então, há um interesse, né, mútuo em ambos os lados do conflito, né, ou melhor, em todos os lados do conflito, porque, de um lado, as direitas procuram o apoio dos Estados Unidos e as esquerdas procuram o apoio da União Soviética e de Cuba. Né? É claro que o poder é muito assimétrico, né? Mas não necessariamente em todas as partes do mundo. Aqui no Brasil, o apoio dos Estados Unidos era muito mais poderoso, né, do que o apoio cubano e soviético, mas em lugares em Moçambique, por exemplo, era o contrário, né, onde eu vivi. Né? Então, é toda uma dialética aí muito interessante. Né, eu estou chamando a atenção para a complexidade dessas questões, porque há muita tendência nos estudos da Guerra Fria em ter uma concepção unilateral desse quadro que eu estou tentando traçar aqui. Né? A caricatura é quando as forças policiais do Estado brasileiro, por exemplo, dizem que os esquerdistas brasileiros são agentes da União Soviética. Né? Não são patriotas, são agentes da União Soviética. E, do outro lado, as esquerdas também, às vezes, tendem a mesma dinâmica no sentido inverso. Né? Os políticos de direita são meros peões nas mãos dos Estados Unidos, né? E não tem nenhuma autonomia. Né? Então, é preciso ao estudar esses conflitos, né, levar em consideração isso, né? Relativizar e complexificar o impacto das grandes potências e ler criticamente, né, as próprias intervenções dos recebedores de ajuda, né, que muitas vezes mascaram as suas opções com discursos internacionais. A direita fala a defesa da civilização cristã, né, mas com propósitos muito concretos de defesa dos seus interesses. O latifundiário lá de Pernambuco, ele não tem nenhuma fé cristã, né? Ele está levantando a grande questão, né, para se inserir num contexto, mas ele está defendendo interesses muito precisos, né? E também, de outra parte, movimentos nacionalistas que não perdem nada da sua perspectiva nacionalista, mas que frequentemente, né, potencializam essas alianças internacionais, né, para ganhar um lugar no conjunto A, B e ganhar apoios de toda a ordem, né, políticos, econômicos, militares e diplomáticos. Né? Então, o que é importante, finalizando esse ponto, é determinar caso por caso
o que havia aí de mistificação e o que havia de real perigo para as hegemonias dos dois polos. Tá? Porque, frequentemente, as grandes potências embarcam em canoas furadas, tá? Embarcam em aventuras que de modo nenhum eram justificadas, né, do ponto de vista dos seus interesses concretos. Né? Bem, então, feitas essas considerações gerais sobre a Guerra Fria, eu queria passar para o segundo ponto, considerações gerais sobre a conjuntura de 61, 64. Essa conjuntura é uma conjuntura que, embora ela tenha sido já estudada, a meu ver, ela ainda carece muito de estudos. Vocês jovens aí, eu traria aqui um estímulo para vocês estudarem melhor essa conjuntura, porque ela foi realmente a conjuntura mais quente da história da nossa República. Tá? Eu destaco dois aspectos centrais. Tá? Em primeiro lugar, foi a primeira e única vez na história da República em que você teve um conjunto de movimentos sociais, urbanos e rurais, civis e militares, atuando simultaneamente. Tá? Foi a primeira e única vez. Tá? No campo, as ligas camponesas, já citadas aí pela Camila, também apareciam sindicatos rurais, na cidade um conjunto de estruturas sindicais que fugiam ao controle da legislação do trabalho, né? Entidades paralelas, horizontais, proibidas pela legislação do trabalho, e culminando na formação do Comando Geral dos Trabalhadores, que era uma entidade de coordenação nacional proibida por lei e que passou a existir. Também havia, em nível regional, o Fórum Sindical em Santos, né? O PUA, o Pacto de Unidade e Ação. Né? Então, você tem aí, no plano urbano, a constituição de um comando de intelectuais de esquerda, a União Nacional dos Estudantes, né? E no campo militar você teve movimentos simultâneos de sargentos da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, de marinheiros, e, finalmente, um grupo esquecido, mas que é importante lembrar, das PMs. Né? As PMs atualmente estão dominadas, né, pela direita mais obtusa e truculenta. Havia um movimento nas polícias militares de esquerda. Não esqueçamos que o último discurso do Goulart, que precipitou a marcha lá do Mourão, foi feito no Automóvel Clube do Brasil, ali no Rio de Janeiro, né, para uma plateia de sargentos da PM, né, da Polícia Militar. Havia em vários estados do Brasil. Quer dizer, então você tem é uma coisa inédita na história da República. Nunca houve antes e nunca houve depois. E como é que a gente pode estudar tão pouco essa conjuntura, considerando essa questão? E isso é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que esse conjunto de movimentos começou a elaborar um projeto comum, as chamadas reformas de base. Tá? As reformas de base, que era um projeto que ia revolucionar o Brasil. Tá? É incrível como a grande parte da historiografia em relação à época, né, tende a diluir o impacto revolucionário do programa das reformas de base. Né? O Caio, eu vou citar aqui alguns autores, eventualmente não tenhamos um viés mesquinho de análise, né? Não é para fazer pouco. Acho que as controvérsias têm que aparecer e a gente tem que lidar com elas respeitosamente. Né? É o que eu vou fazer, é o que eu gosto de fazer. Eu sou uma pessoa chegada a uma polêmica. Né? Então o
O Caio Danado Toledo, que é um grande estudioso dessa conjuntura, dos poucos estudiosos dessa conjuntura, né? O Jorge Ferreira, meu colega lá da Universidade Federal Fluminense também, que tem uma grande biografia do Jango, né? O próprio Silvio Tendler, né? Que fez o filme Jango, citado aí pela Camila, né? A Denise Goulart, a neta do Goulart, que acabou de escrever também a respeito do assunto, né? Tendem é o entendimento deles, tem que ser respeitado, né? Mas eu quero trazer a controvérsia. A dizer que aquilo ali era uma coisa era uma coisa superficial. O Jango era um grande, era um latifundiário, era um homem da conciliação. Ele não queria revolucionar o Brasil coisa nenhuma e que a reforma agrária ia ser feita no âmbito do capitalismo. Eu cheguei a ter uma polêmica um dia lá na UF com um colega que ele disse: a reforma agrária o general MacArthur fez no Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Mas a reforma agrária, dependendo das circunstâncias e de quem está na liderança e do programa que a envolve, ela pode ter mais ou menos incidência revolucionária. A reforma agrária na Rússia, em 17, revolucionou a sociedade czarista, né? Foi uma revolução agrária. Então, há uma tentativa de valorizar, né, o caráter revolucionário que havia ali. Eu me socorro muito de um conceito que um professor lá no Rio, de origem baiana, um estudioso do Gramsci, Carlos Nelson Coutinho, né, ele tentou explorar esse conceito. E eu gosto muito desse conceito, que é o reformismo revolucionário. Tá? Ou seja, em que momento você pode dizer que a realização de reformas pode trazer em seu bojo a transformação social, a revolução social? Então, se você pensa no Brasil, né? Se você pensa no Brasil dos anos 60, em que mais de 50% da população vivia no campo, e que quase isso, né, eram analfabetos, e a maioria desses eram camponeses analfabetos, né? Então, se você pensa que a ordem brasileira continuava tendo um pilar absolutamente fundamental no campo, nos latifundiários, nos grandes proprietários, então você fazia uma reforma agrária, né, destituindo a propriedade dessa gente e distribuindo a terra a organizações camponesas auto-organizadas. Não seria uma coisa que vinha de cima para baixo. As aldeias camponesas se desenvolveram autonomamente. Pouco antes do golpe, inclusive, o governo Goulart tentou legalizar os sindicatos rurais, né? Mas, fundamentalmente, era uma coisa muito importante e inédita na história brasileira, a auto-organização dos camponeses numa incidência política e contemporânea. Houve auto-organização em Canudos, houve auto-organização lá na Guerra do Contestado, mas era um padrão de luta totalmente diferente. Então, se você faz uma distribuição de terra maciça, como é que isso pode ser desvalorizado? É claro que as classes dominantes não iam aceitar isso. É evidente que não, né? Elas perceberam o perigo. Então, você interpretar a história dizendo que aquilo era um movimento reformista, superficial. Pega as Forças Armadas, né? Os marinheiros e os sargentos estavam pondo em questão estruturas autoritárias tradicionais de décadas que existiam nas Forças Armadas brasileiras. E queriam o voto para os sargentos, o direito de votar e de ser votado.
Então, entre os estudantes, propunha-se uma reforma universitária que ia acabar com a universidade bacharelesca e fundar uma universidade ligada às realidades e às demandas nacionais. Né? Então, você tem um conjunto, era um movimento fundamentalmente nacionalista, né? Mas evidentemente que tinha uma incidência social. A Revolução Cubana também foi uma revolução nacionalista, gente, e virou uma revolução socialista. Lá em Moçambique, onde eu trabalhei, também era uma revolução nacionalista, e estava virando uma revolução socialista. A Revolução Chinesa foi uma revolução nacionalista, a Guerra do Vietnã também. Quer dizer, essa separação entre nação, entre nacionalismo e socialismo não tem fundamento. Constantemente, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, nacionalismo e socialismo começaram, em determinadas regiões do mundo, a se brincar muito. Então, quer dizer, você tem, portanto, uma conjuntura extremamente quente. Eu, às vezes, me sinto isolado nessa defesa, né? Porque há uma propensão em descaracterizar a ameaça à ordem. Né? Como se as classes dominantes tivessem muito espertamente exagerado a ameaça à ordem para justificar o que fizeram. Mas a ameaça era real. Se as reformas fossem implementadas, esse país ia virar de ponta cabeça. Ia gerar uma resistência incrível, ia gerar conflitos, possivelmente uma guerra civil. Tá? Então, é uma descaracterização que não me parece justificada. Né? Há um movimento memorialístico, né, para diluir a importância das reformas de base, para descaracterizar a ameaça que aquilo representava para a ordem dominante. Né? Claro, é evidente que havia pontos fracos nesse movimento. Eu não vou me aprofundar nisso agora. Né? Quando eu fiz a biografia do Luiz Carlos Prestes, eu voltei a mergulhar. Eu voltei a mergulhar nessa conjuntura. Né? E realmente não me parece. Muitos pontos ainda me parecem muito pouco elucidados. Bom, finalmente, em relação ao nosso tema grande do seminário, que é a Guerra Fria, né, a conjuntura internacional era extremamente estimulante. Vitórias de movimentos revolucionários no terceiro mundo. Cuba, Argélia, progressão de movimentos revolucionários na África. Você tinha uma ebulição, uma efervescência, né, que estava levando sistematicamente ao enfraquecimento das posições dos Estados Unidos. Então, era uma coisa que animava muito. É muito difícil para os jovens de hoje, a não ser que mergulhem nas fontes, né, da época, imaginar o impacto da Revolução Cubana, um pequeno país, na época tinha 6 milhões de habitantes, o impacto daquela revolução na América Latina, a corrente de esperança que aquela revolução suscitou, a autoconfiança que aquela revolução trouxe. Né? Porque há conjunturas históricas, né, em que as pessoas parecem descrentes da sua capacidade de intervenção, desanimadas. Isso aí, um complexo de fatores ajuda a entender como certas conjunturas são assim caracterizadas e outras não, que as pessoas aparecem achando que a sua intervenção muda ou pode mudar o quadro histórico. Então, a gente vivia, nesses anos 60, do ponto de vista
das reformas e das revoluções, a gente vivia uma conjuntura marcada por essa autoconfiança. E a Revolução Cubana, exatamente porque era um Davi lutando com o Golias, mostrava que isso era possível. Porque havia, antes, na Revolução Cubana, a ideia de que na América Latina nada se podia fazer contra os Estados Unidos. É aquilo que a Kabila mostrou, né? Nós vamos intimidar. Não se intimidaram. Não se intimidaram. Fizeram a revolução deles ali à vista de Miami. Se você for lá em Havana, num dia de sol, de céu de noite clara, você vê lá a reverberação de Miami, lá no horizonte, se o horizonte estiver claro. Tá? Fizeram a revolução. Né? Então, aquilo foi um horizonte. Quando o Jorge Ferreira diz, né? Essa esquadra, aí o Jango, quando soube da esquadra, ele desistiu. Né? Isso aí não era inevitável. Né? Isso é uma coisa que depende da avaliação, né? Das pessoas, das lideranças. Né? Mas, às vezes, os analistas põem de uma forma de que a vitória do golpe era inevitável. Por quê? Porque os Estados Unidos vinham ajudar. Os Estados Unidos entraram em várias aventuras no mundo todo e cansaram de perder embates. Que história é essa de que os Estados Unidos entra e ele ganha? Ele perde. Ele ganha às vezes ele perde. A conta das intervenções frustradas dos Estados Unidos no mundo depois da Segunda Guerra Mundial é imensa. Né? Então, que história é essa de achar que os Estados Unidos vem e acabou? Não pode começar. Inclusive porque as intervenções deles frequentemente são desastrosas, né? Porque polarizam a questão do nacionalismo, porque incentivam... O nacionalismo no Brasil é uma tradição. O povo brasileiro tem uma tradição nacionalista, né? Que tem sido muito desmerecida, mas ela existe. Né? A identidade, o orgulho de ser brasileiro, sobretudo nas classes populares, que não tem para onde ir. Né? Entre as classes médias mais ricas e entre as elites, né? Aí há muito desprezo pelo Brasil. As pessoas pegam um avião, vão para Miami, vão para Paris, etc. Mas entre as classes populares, onde não há dinheiro para isso, é o Brasil. Não tem outra alternativa. Então, você tem um potencial, né, nacionalista, e que, na época, em função de todas essas revoluções que eu mencionei, o nacionalismo era uma maré montante, né, em toda a América Latina, né, e também no Brasil. Então, portanto, havia, do ponto de vista internacional também, fatores estimulantes. Vamos agora passar para o terceiro ponto, a conjuntura 61-64 no contexto da Guerra Fria. Tá? Algumas coisas já foram aqui faladas, a gente pode passar mais rápido. Né? Então, nós temos os enfrentamentos da Revolução Cubana com os Estados Unidos, desde 1960, tá? A Aliança para o Progresso, né? Que, inclusive, eu queria resgatar, talvez o Sidney já tenha explorado isso, né? Que a Aliança para o Progresso, ao tempo em que foi uma tentativa para evitar o impacto revolucionário da Revolução Cubana, foi também uma tentativa de substituir uma outra proposta que surgiu no Brasil, né, a chamada Operação Pan-Americana, empreendida, uma ideia do Juscelino Kubitschek, em 58, que visava, de modo muito moderado, constituir uma estrutura, né? Uma estrutura dos americanos sem os Estados Unidos. Sem os Estados Unidos. Então, isso aí podia ser matéria de reflexão, mas não é o nosso caso.
Um outro aspecto muito importante, né, ainda em relação a Cuba, a crise dos mísseis, em 1962. Uma crise que quase levou o mundo à guerra mundial. A vitória da Revolução Argelina, em 1962, que desequilibrou completamente a correlação de forças ali no norte da África e no Mediterrâneo. Aparecia um governo revolucionário que se tornou muito rapidamente uma espécie de plaque tournante, né? Quer dizer, uma espécie de centro de referência do movimento revolucionário internacional, inclusive do próprio movimento revolucionário existente nos Estados Unidos. Os Panteras Negras tinham um escritório lá em Argel. Se tornou realmente um centro de articulação. A Guerra do Vietnã, que trazia o perigo de que aparecessem um outro Vietnã em terras americanas. Aliás, esse era o propósito explícito do Che Guevara, que era a utopia revolucionária do Che, exatamente criar uma rede de guerrilhas na América do Sul, os praianos pela América Central, e que fizesse os Estados Unidos, que enfraquecesse os Estados Unidos. Então, esse era um plano, não era uma retórica, era um plano que teve desdobramento. Infelizmente, do meu ponto de vista, que era partidário desse plano, o plano foi derrotado. Mas não era um simulacro. Não é? Bem, e também tem um outro aspecto muito importante, que eu vou abordar depois por um outro ângulo, que era a questão da renovação do cristianismo, né? E do catolicismo em particular. O catolicismo, que era largamente hegemônico no Brasil na época, né, ganhou um impulso fantástico com o papado do João XXIII, né, com as encíclicas, né, e com a questão de oferecer aos católicos um horizonte revolucionário, distinto da alternativa comunista e socialista. Tá? Então, você tem uma série de organizações que se formam. Aqui no Brasil foi o caso da Ação Popular. Né? Então, você tem um conjunto que o Jango, inclusive, em determinado momento, tentou se apoiar nisso. Não, eu sou católico, eu sou católico. Como se dizendo que católico... Você pode ser católico e revolucionário. Como havia muitos católicos na época, padres que foram pegar fuzil, que foram para a guerrilha, né? Mas, enfim, esse aggiornamento do catolicismo também era uma importante válvula, né? Era um importante, melhor, vetor, né? Para dar um quadro aí dessa conjuntura de 61, 64, no contexto da Guerra Fria. Os progressos do socialismo, gente, na época, e dos movimentos de libertação nacional, estavam dando tom. Né? É difícil recuperar isso hoje em dia, mundo completamente dominado pelo capitalismo ou por alternativas autoritárias, né? Que também pagam tributo ao capitalismo. A gente perdeu essa noção de que havia alternativas em construção na época. Havia alternativas, e o contexto da Guerra Fria evidenciava isso. Em toda parte surgiam alternativas que não estavam perdendo, estavam ganhando. Estavam ganhando. Né? Então, isso, evidentemente, que contribuía para a autoconfiança das gentes. Né? Agora vamos tratar do quarto ponto, a incidência da Guerra Fria no golpe de 64. Aí já estão esboçadas as minhas divergências com a maior parte dos analistas da época sobre a conjuntura, que destacam o papel decisivo dos Estados Unidos no golpe. Evidentemente que a política agressiva dos Estados Unidos, de contenção, apesar dos esforços conciliadores do Jango, estrangulamento de fontes de financiamento dos governos estaduais, a Camila já mostrou isso, Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, Adhemar de Barros,
Hildo Meneghetti, aqui no Rio Grande do Sul, Aloysio Alves, no Rio Grande do Norte, deslocamento de agentes, né? Deslocamento de tropas depois do golpe, a Operação Brother Sun, né? As batalhas eleitorais do IBAD, né? Isso tudo já foi mostrado com muita minúcia, né? O IPES, né? As suas articulações também internacionais. Então, é claro que há uma incidência clara, né? Da Guerra Fria no golpe de 64. Agora, a grande questão e a autonomia das classes dominantes locais brasileiras? Desaparece nesse quadro? Eu penso que não. Eu penso que a autonomia das classes dominantes locais é muito clara, né? E é o fundamento decisivo da vitória do golpe de 64. A vitória do golpe de 64 não é decisivamente provocada, é o meu ponto, pelo apoio norte-americano. Foi um movimento interno e que foi decisivo, né? E, nesse sentido, as classes dominantes locais foram esconder, omitiram, né, a defesa explícita dos seus interesses e invocaram, e foram muito eficientes nisso, né, invocaram a guerra das civilizações. O latifundiário não defendia sua terra, defendia a civilização. O patrão, o capitalista, não defendia o seu lucro, né? Defendia a civilização. Então, e nesse contexto, a Guerra Fria foi extremamente, digamos, operacional para as classes dominantes, porque elas jogaram muito com isso. Elas apostaram muito nisso, a luta contra o comunismo e uma dimensão absolutamente crucial, a articulação da religião com a política. A civilização cristã tinha objetos materiais, era o terço, era a igreja, era o culto aos santos, né? A Virgem Maria. Então, você teve aqui no Brasil, antes do golpe de 64, uma mobilização fantástica e incrivelmente muito pouco estudada do catolicismo tradicional, do catolicismo conservador. Então, eu cito a cruzada do Padre Peyton, que está sendo objeto agora de uma tese de doutorado lá no Rio, as marchas da família com Deus pela Liberdade, que a academia continua se recusando firmemente a estudar. A gente tem uma dissertação de mestrado sobre as marchas e alguns artigos. Há uma resolução: não vamos estudar o maior movimento de massas que a direita teve no Brasil. Não se estuda. Se fossem estudados, talvez nos dessem elementos para compreender melhor, né, o acesso de um outro conservadorismo religioso que marca a conjuntura atual, que são os evangélicos, né, que pegaram a tocha, né? O conservadorismo católico, né, foi muito enfraquecido na época da ditadura, pelo ajuramento do catolicismo, né, passou a tocha do conservadorismo para os evangélicos, né, que se aproximaram da ditadura já lá no final da ditadura, né, ganharam a primeira televisão na época do Figueiredo, né, e depois se tornaram os grandes baluartes. Né. Houve uma corrida de revezamento, né. As marchas da família e as cruzadas passaram a tocha para os evangélicos. Mas há um núcleo fundamental ali, que é a articulação, embora com sentidos muito diferentes. Tenho procurado estudar um pouco essa religiosidade de direita conservadora hoje, e ela tem, evidentemente, pontos bastante distintos, né? Eu cito o livro do Benjamin Coleman,
fez um estudo primoroso, um brasilianista, né? Fez um estudo primoroso sobre como os integristas católicos foram se aproximando dos evangélicos, né? Dos pentecostais, formando com eles uma aliança ecumênica de direita contra a aliança ecumênica de esquerda, né? Então, essa coisa do perigo vermelho, né? E como se perde tempo do ponto de vista a meu ver, do ponto de vista das pesquisas animadas por uma visão crítica do capitalismo, como se perde tempo, né, em dizer que o comunismo, que aquilo ali aquilo ali é uma coisa inventada, exagerada, não tem comunismo nenhum, né? Mas isso é absolutamente central do ponto de vista da articulação da religião com a política, né? O comunismo é um credo ateu. É um credo ateu. Então, ele é uma ameaça às religiões. E daí que houve um investimento maciço, né, na questão da religião. E os resultados foram extremamente positivos para os conservadores, né? Porque realmente as massas populares, grande parte delas, né, ficaram assustadas com a possibilidade de uma revolução no Brasil que pusesse em questão a ordem cristã. Então, eu penso que muito mais importante, né, sem querer desvalorizar absolutamente os estudos do impacto dos Estados Unidos no golpe de 64. São estudos, desde lá que o Marcos Sá Corrêa começou, depois veio Fico, as pessoas citadas aí pela Camila, esse trabalho recente do Loureiro, né? A descrição e a interpretação do desvendamento, né, dessa intervenção americana é absolutamente importante. Mas muito mais decisivo para a vitória do golpe foi a articulação com a civilização cristã, com os católicos conservadores. Aí que estão os ilhos da vitória do golpe, né? Eles conseguiram mobilizar massas que a academia se recusa a estudar, né? Massas. Como isso se deu? Que redes produziram essa gente que foi para as ruas? Que redes organizaram essa gente? Em torno de que valores eles foram para as ruas? Quais eram os seus medos? Não há estudo sobre isso, simplesmente, ou muito pouco. E nem um pouco proporcional à importância que esses estudos tiveram. Então, é como se há uma resistência a entender, e sem entender não é possível combater, né, o conservadorismo popular no Brasil. Né? Alguns acadêmicos que ficam... a ditadura empresarial militar, os empresários é que foram hegemônicos, mas os empresários sozinhos não teriam feito nada. Eles ganharam porque eles mobilizaram as pessoas. Então, a gente precisa entender por que as pessoas foram mobilizadas por eles. E aí, na mobilização, teve uma incidência fundamental, isso tem a ver com a Guerra Fria, porque a Guerra Fria era o combate da civilização cristã contra o comunismo ateu. Eu pediria um momentinho aqui, que eu acho que meu filho está chegando aqui. Espera aí um pouquinho. Diga. Toca aqui na portaria, toca... Tá bom. Você consegue apertar, destrancar apertando daí do interfone mesmo? Tá, eu vou ver se eu... Não? Qual é o apartamento? Qual é o apartamento? 303. 303. 303, Não, mas tem um homem aqui, ele está me ajudando aqui a entrar. Tá. Espera um pouquinho, por favor. Tá tocando o interfone aí. Não, é o meu pai que está aí. A gente tem uma Airbnb. Eu abri aqui, ele já abriu aqui para mim, pai. Pronto, desculpe, é que eu estou aqui no
no Airbnb em Porto Alegre, né, com meu filho. A gente não domina muito bem esses mecanismos aqui, e tem uma chave só, e ele saiu e está voltando agora. Bem, então, chegamos ao quinto ponto. A Guerra Fria decidiu o golpe, tá? Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que ela foi importante, tá? Os fatores externos, mas foi a capacidade dos agentes internos de direita, conservadores, em aprender de modo mais eficaz as referências internacionais que empolgavam grandes maiorias. As pesquisas, não sei se vocês leram um artigo do Pato, né, em que ele faz um estudo sobre as pesquisas de opinião pública no Brasil às vésperas do golpe. Era muito forte o apoio às reformas, né? Claro que ali há complicações, as pesquisas fornecem elementos meio contraditórios, né? Mas havia ali a possibilidade de uma resistência, né? Ela poderia ativar forças potenciais tremendas, mas que não foram ativadas, né? Eu acho que é preciso fazer uma nova aproximação, um balanço de erros cometidos na conjuntura do golpe, tá? Acho que isso é preciso, porque quando os processos acontecem e se consumam, há aquele fenômeno que a gente discute muito na história, que é os profetas do passado, tá? Ou seja, aquilo que aconteceu iria mesmo acontecer, tá? Mas isso é uma grande falta como eu diria, para escolher um termo o mais suave possível, um equívoco de avaliação. Equívoco de avaliação. Eu sou partidário de uma frase do Edgar Morin, que diz, o grande pensador francês, né, que diz: frequentemente é o improvável que acontece. Frequentemente. E depois que acontece, vem os profetas do passado dizer: se aconteceu, tinha que acontecer, não havia outra alternativa. Mas espera aí, vamos analisar como as... Eu não quero fazer história contrafactual, não é? Eu só quero analisar as potências que havia naquela conjuntura, tá? E também tenho aqui todo um dispositivo de argumentos sobre esses erros táticos, né? Que foram muito importantes, porque a política se constrói na conjuntura. A política não é dada por fatores estruturais, porque se fosse assim, a política não tinha função nenhuma na vida das sociedades. Então, estudar um processo não passa apenas pelo estudo dos seus vetores estruturais, mas deve ser dada uma posição importantíssima ao estudo do curto prazo, né? Do curto prazo. Eu acho que você tem as estruturas, você tem as tradições de médio prazo e você tem o curto prazo, que é onde a coisa se decide, tá? Onde a coisa se decide. Claro que, às vezes, a coisa chega na conjuntura de curto prazo e as coisas estão decididas, mas isso é raro, tá? Frequentemente, no curto prazo, as coisas podem se inverter, tá? Então, eu penso que foi decisiva a melhor mobilização das direitas, que, aliás, estavam também desarticuladas,
porque há também uma tendência a superestimar a articulação das direitas. As direitas estavam desarticuladas, as suas lideranças competiam umas às outras. Né? O próprio Mourão, quando resolve, né, pôr a tropa em marcha, o cara tinha munição para 2 horas. Para 2 horas. Né? Se o avião, o comando da FAB pertencia a um brigadeiro de esquerda, né? Amigo do Jango. E ele mandou o avião lá, que era dirigido por um homem nacionalista radical, sobrevoar as tropas do Mourão, que estavam descendo. E o cara conta. Bastou ele olhar, ele surgir, que a tropa debandou. Os soldadinhos nem sabiam para onde estavam indo. Pô. Quando viram aquele avião, debandaram. E aí eu perguntei, mas por que você não jogou a bomba? Porque aí eu pedi autorização e aí o brigadeiro pediu ordem para o Jango já estava fugindo, né? Quer dizer, mas vem cá, o Mourão pediu autorização a quem para botar as tropas dele na rua? Né? Então, eu penso que isso tudo aí precisa ser considerado, né? Porque ali houve uma série de incidências, né? que tinham potência, mas não se realizaram. Né? Se o cara joga a bomba ali e a tropa do Mourão entra em pânico, o que poderia acontecer? Bom, eu não digo para vocês, não é de se fazer, não é para se fazer história contrafactual, mas é preciso estudar com novos olhares essa conjuntura. Tá? E tentar localizar, né, realmente aqueles vetores que foram fundamentais. Tá? E eu penso que, desse ponto de vista, eu tinha muitas discussões com o René Dreyfus, né, amigo pessoal, que eu respeito muito, evidentemente, e discutia muito com ele. Eu dizia, o René, tem uma coisa na tua pesquisa que me parece problemática, é que esse peixe aparece como um cérebro onisciente, né? Como se ele fosse um polvo que dominasse todas as coordenadas. Né? Isso aí é como aquelas histórias da União Soviética que contam a revolução como se fosse um processo decidido pelo Lenin e pelo Trotsky, ou pelo Partido Bolchevique. E as coordenadas do processo social fogem desse radar. Tá? Quer dizer, então, eu penso que isso tudo seria o caso de a gente questionar. Né? Para mim, o que foi decisivo foi a mobilização e, sobretudo, a luta contra o comunismo e a defesa da civilização cristã. Ainda restam muitas incógnitas para mim nessa conjuntura. Ela foi, sem dúvida, a mais quente da República e merece ainda ser revisitada. Muito obrigado.